Se você já comprou peixe alguma vez na vida, sabe que existem uns mais caros do que outros. Dependendo da quantidade de carne e espinha que ele tiver, do sabor ou da cultura alimentar mesmo. A voz que a gente vai escutar hoje me fez entender como essa diferença de valor no mercado afeta a natureza e as pessoas que dependem diretamente da floresta para se alimentar. Se vocês olharem ali a nossa história ali do Médio Juruá no início, uma das coisas pelo qual nós mais brigávamos era contra a pesca. Porque o modelo de pesca que a gente via ali, o que acontecia? Os barcos, grandes barcos pesqueiros, com todo o seu poder de sedução também dos comunitários, porque dinheiro, cachaça e tal, entre outras coisas, eles chegavam ali no Juruá e pegavam um cardume, vamos supor, de sardinha e pacu. Beleza, encheu o barco. Mas logo em seguida aparecia um cardume de pirapitinga ou tambaqui. Ele jogava todo aquele peixe fora e botava um peixe de maior valor comercial. E queira ou não, mas quem sofria com isso eram as comunidades que estavam ali no Médio Juruá, precisavam de alimento e tinha muita escassez, porque a frequência desses barcos era muito grande. A gente pressionava o prefeito para fazer decreto municipal proibindo a pesca comercial em vários lagos comunitários. E conseguia, na pressão. E para se livrar desses pescadores comerciais que vinham de fora e que faziam esse estrago no nosso estoque de peixe na região. Essa é a voz do Adevaldo Dias. Ele nasceu no mesmo lugar que eu, mas na época ainda não era a comunidade São Raimundo, era o Seringal Marimari, e ele trabalhou na Associação dos Produtores Rurais de Carauari, ASPROC, que coordena o manejo do pirarucu por aqui. O Adevaldo vai contar pra gente como a pesca na região passou disso. Se besteirar no Estatuto das PROC, no primeiro estatuto, vai ter alguma coisa lá dizendo que era proibido até transportar peixe no barco das PROC. Se besteirar, vai ter isso ali. Para isso... Quando foi em 2010, a ASPROC ela criou um plano de produção do Médio Juruá e uma das cadeias produtivas prioritárias aprovada nessa Assembleia de 2010 foi a pesca. E como essa decisão mudou os rumos da região e tem mostrado para o país o gosto que a Amazônia tem, através do registro de uma marca coletiva. Já ouviu falar nisso? Pois é, o sabor da floresta em pé está conquistando o Brasil e, aos poucos, o mundo. Eu sou a Clara Machado. Eu sou a Maria Cunha. E você está escutando o 5º e último episódio da temporada O Grande Peixe Vermelho do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, né, de novo? Vozes do Juruá. Adevaldo, por favor, se apresenta pra gente. Adevaldo Dias, eu hoje estou no Memorial Chico Mendes, coordenando aqui essa instituição. Eu sou natural de Carauari, continuo quase que em Carauari com a minha casa lá, mas estou morando hoje em Manaus. E quando eu vim para cá, eu vim para coordenar o CNPT, que era o órgão do IBAMA que cuidava das reservas extrativistas. Então, como nós em Carauari tinha aquela experiência com a primeira reserva extrativista do Amazonas, então no início do governo popular do Lula, a gente foi convidado para assumir esse cargo. E aí, a partir daqui, a gente foi ficando. O Adevaldo acompanhou de perto a luta por território no Médio Juruá, pelo fim da exploração do trabalho extrativista por patrões. Tem uma questão bem central nessa história que eu acho que que é a luta das comunidades extrativistas contra a exploração e pela garantia de territórios. Que é o seguinte, um pressuposto que sempre foi usado pelas elites fundiárias para explorar o trabalhador, para explorar as comunidades tradicionais, para explorar os extrativistas, é o pretexto de que elas eram donas da terra. E sobre esse pretexto, as comunidades tinham que se sujeitar às determinações daqueles supostos proprietários, donos da terra, né? Então, produzir o que eles queriam, vender pelo preço que eles queriam e até consumir o que eles queriam. Então, um seringueiro ali até a década de 80, no Juruá mesmo, até o início da década de 80, mesmo no Juruá, ia pescar quem o patrão dissesse que era para pescar, mas a força de trabalho principal tinha que ser na produção de borracha, porque era aquilo que eles queriam. E se as comunidades também, o comunitário, o extrativista, não tinham uma outra horizonte, outra perspectiva, uma outra oportunidade, eles acabavam fazendo aquilo pelo qual eles eram mandados. Assim como o Manuel Cunha, a voz lá do primeiro episódio,
O Adevaldo também se engajou no Movimento de Educação de Base, o MEB. E eu tive a sensacional oportunidade de participar de um movimento chamado MEB, Movimento de Educação de Base, um organismo da Igreja Católica, muito alicerçado ali pela metodologia do Paulo Freire, pela teologia da libertação, que me ensinou a conviver, a compreender o mundo ao qual a gente estava submetido, sabe? Tinha uma militância na Igreja Católica ali, como catequista, como pastoral da juventude, e mais tarde tive essa oportunidade do MEB, de conviver com esses 3 organismos que para mim foi fundamental ali nessa história de libertação do povo do Médio Juruá, que é a Igreja Católica, o MEB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que nessa luta pelos direitos dos trabalhadores extrativistas conseguiram mais tarde criar a ASPROC e na sequência, as PROC em 91 e em 97 a gente já conquista a primeira reserva extrativista do Amazonas, onde as pessoas deixam de ter a obrigação de servir àquele suposto dono. Então não, eles passam a ter direito, eles passam a ter um território para a sua vida, para a sua reprodução cultural e tudo, né? Então eu tive essa oportunidade. Imagina você morar em frente a um lago cheio de peixe e não poder pescar para você porque teoricamente pertence a uma pessoa que nem é seu vizinho. O direito do uso do próprio território foi uma libertação, mas a luta social foi além. E aí essa luta, né, para se livrar da exploração e ter seus territórios, fez com que o próprio povo tomasse consciência do sistema de exploração ao qual eles estavam submetidos e construir soluções para essa libertação. E essa construção eu acho que é diária. Cada dia é uma criação nova. Primeiro foi criar uma organização própria para organizar e comercializar a produção, as PROC lá atrás. Depois criamos o território, conseguimos conquistar o território, a Resex do Médio Juruá, a primeira do Amazonas, né? Na sequência ali, muitos companheiros de luta, muitas comunidades que estavam nessa luta para ter o seu território ficou fora dos limites geográficos da Resex. Porra, bora brigar para criar a RDS. Criamos a RDS. Vamos agora viabilizar a nossa melhoria de qualidade de vida. Porra, veio sanear a Amazônia ali. Cada casazinha tem sua água, tem, né, tem seu banheiro. Não é a média das comunidades da Amazônia, né? Viabilizou diversas cadeias produtivas, né? Você ter num lugar isolado daquele ali, imagine, nós somos a área de manejo talvez mais distante ali do centro comercial. Mas é o lugar que o manejador é melhor remunerado pela venda do seu produto, entendeu? Então, força da organização. Então, é muito gratificante fazer parte dessa luta aí. E é sobre essa remuneração que a gente quer conversar agora. Bem, aquela decisão que foi tomada pelas PROC lá em 2010 de priorizar a pesca não foi uma decisão ao acaso. Existia um modelo de pesca predatório que o Adevaldo contou pra gente no início. Na busca incessante pelos peixes mais valorizados no mercado, os barcos acabavam com os peixes nos lagos. Era essa pesca que queriam combater, porque além de tudo ainda persistia a exploração dos pescadores. Remuneravam muito mal, mas enxergaram uma alternativa. A partir de 2010, quando cria o plano de produção e coloca ali como prioridade a pesca, então o manejo de pirarucu ele entra ali com força. Então a minha participação se deu por estar nas PROC no momento em priorizar a pesca como uma das cadeias produtivas que ela iria incentivar. E aí ficamos nesse trabalho lá desde 2011, 2012, 13, 14, 15 e mesmo em 2016, quando a gente sai das PROC e vem para o Memorial Chico Mendes, aqui em Manaus, a gente começa a ligar as PROC com outro tipo de mercado. Então deixa de se relacionar apenas com o mercado local, da feira e tal, do peixe inteiro, e começa a estudar, verificar, pesquisar outras possibilidades para a comercialização do pescado de manejo do Médio Juruá. Uma ótima iniciativa, né? Mas e o pagamento para gente que trabalha diretamente com o manejo? Quem vigia os lagos o ano inteiro, pesca, faz a evisceração, carrega o pirarucu nas costas. A remuneração está justa? Nós temos um problema sério de exploração dos extrativistas. Olha, e pescador, vou te dizer, é o cara mais explorado nesse país. Nunca, se você ver, você andar na comunidade, você consegue perceber, é visível a casa do pescador. Inclusive nós, com esse entreposto das PROC em Carauari, nós estamos tentando ao máximo, sabe, ter uma relação direta com o pescador para ver se a remuneração vai para ele, não para o atravessador, porque tem uma cadeia
até chegar no pescador muito grande. E cada elozinho dessa cadeia vai ficando com um pouquinho. E quando chega no pescador, todo mundo, vamos dizer, quer cobrir seus custos, mas o pescador tem que cobrir o custo de todo mundo. Olha a discrepância do custo de produção do pirarucu para quanto os manejadores recebem. O último estudo que a gente tem de custo de produção de pirarucu é que para produzir 1 quilo de pirarucu, entregando nas condições que ele entrega em charuto, é R$10, 10 a R$13. Só que o manejador, hoje no Amazonas, em média, ele só consegue vender o peixe dele por R$4. Um absurdo, né? O pirarucu em charuto é como se chama o peixe inteiro, só eviscerado mesmo. Os custos de se produzir o pirarucu são muitos. Um dos custos principais é essa questão da proteção do território. Vigiar, cuidar para que o território não seja invadido, para ter a garantia que tu vai ter o peixe no ano que vem. E o outro é essa questão das despesas da pesca mesmo, né? Na despesa da pesca é muito, vai desde aluguel de barco, que não é barato, combustível, dependendo do lugar, o cara tem que transportar o peixe de uma distância não tão pequena, você pega, são 3 horas de viagem no rabeta ali, que o cara gasta uma quantidade de gás ou de combustível enorme. E também, né, vamos dizer, o custo de oportunidade das pessoas que estão envolvidas, né? E aí, dentro dessa questão da proteção, além do tempo das pessoas, tem o consumo deles mesmo, que é combustível, que na nossa região vocês sabem o quanto é elevado. Então, eu acho que assim, são os principais itens de custos, são esses. A Asproc vem batalhando para conseguir aumentar essa remuneração, trazendo um diferencial para a região do Médio Juruá. O diferencial é o arranjo comercial que a Asproc coordena, que as comunidades em que ela apoia a comercialização, ao invés de ganhar 4, que é a média do mercado, recebe R$7. Nós estamos satisfeitos com isso? Não estamos. Não dá para estar satisfeito se a gente sabe que o custo, não estou falando lucro não, só o custo do cara já é 10. Se nós estamos pagando 7, tá errado ainda, tá longe de chegar, entendeu? Mas assim, a gente também tem uma certa motivação para continuar nesse arranjo, nessa busca, porque, porra, de 4 para 7 também já é um, né, já é um ganho, já é um avanço. Então, esse que é com a meta nossa, a gente tem conversado muito internamente, por que fazer, que mercado a gente vai colocar esses peixes que a gente tem aqui, processado, que pague um preço justo para remunerar com dignidade o manejador. Mas essa questão do preço é uma questão muito séria, assim, que a gente precisa. Remunerar esse trabalho com um valor acima da média, indo contra a lógica de mercado que desvaloriza o extrativista e a preservação da floresta, traz grandes desafios para a Asproc, que coordena essas vendas. A Asproc, ela pega o peixe do manejador bruto ali. Então o manejador entregou o peixe e acabou a responsabilidade dele ali. E aí, para a associação, quem está gerenciando a Asproc fica com essa responsabilidade de transportar esse peixe para onde vai ser processado, processar, né, que é tratar o peixe, limpar o peixe, filetar, embalar, congelar e armazenar, depois transportar de novo para o cliente. Então fica com essa responsabilidade. E aí, assim, uma das coisas principais é essa concorrência desleal. O que acontece? Olha só, a Asproc remunerou o extrativista, a matéria-prima do extrativista, por R$7, ok? Que é o principal custo desse processo. Só que o concorrente da Asproc no mercado consumidor pagou o peixe a 4. Então as condições dele de vender o peixe mais barato é 2 vezes maior do que o da Asproc. E aí o seguinte, só que quando chega no mercado consumidor, o mercado, muitas vezes, ou a maioria, a grande parte do mercado, não quer saber se tu explorou ou tu teve uma relação justa com a comunidade. Ela quer saber de comprar o peixe mais barato. E daí eu acho que uma grande dificuldade nossa é comunicar o diferencial do peixe comunitário que vem de uma relação que não explora a comunidade. Então esse é um desafio maior para a gente, sabe? Você que está escutando, procura ser um consumidor mais consciente ou vai só pelo preço mais barato mesmo? Às vezes, os preços mais baratos escondem camadas de exploração. É claro que aí tem outras dificuldades operacionais. Então, por exemplo, nós não temos uma estrutura de armazenamento no centro comercial da Amazônia ou do Amazonas, que é Manaus. Então, isso é uma dificuldade? É. E ainda tem a concorrência do pirarucu ilegal. Em alguns lugares, a venda do peixe ilegal faz parte de uma rede de crimes, que inclui tráfico de drogas, venda ilegal de madeira, lavagem de dinheiro, e ficou bem evidente na região do Vale do Javari, quando foram assassinados o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips, em junho desse ano. Uma das pautas que eles estavam defendendo ali
era o manejo do pirarucu. O Adevaldo traz também as questões sanitárias do peixe ilegal. Se o peixe é ilegal, provavelmente ele vai ter menos custos. E aí ele consegue chegar no mercado por um preço mais barato. Agora, o consumidor tem que ter muita consciência que ele está comprando um produto, está consumindo um produto, primeiro, que ele não sabe se o peixe respeita os critérios ambientais, mas principalmente para a saúde dele, se o peixe tem a qualidade sanitária que precisaria ter um alimento de origem animal. Então eu acho que o consumidor consciente não deveria, até para preservar a sua vida, comprar produto pirarucu ilegal. Às vezes não é tão simples saber a procedência das coisas que a gente compra, né? No caso do pirarucu manejado, para facilitar a vida dos consumidores e dos manejadores, foi criada e registrada uma marca coletiva, a Gosto da Amazônia. A ideia do Gosto da Amazônia é uma marca coletiva, por exemplo, são várias áreas de manejo, pelo menos 11 grandes grupos participando desse arranjo. Então imagina cada um criar sua solução, criar sua marca. Então a gente resolveu, bora criar uma marca comum que tenha os mesmos valores, né? E que a gente possa utilizar essa mesma marca para comunicar. Então, na hora que eu estou comunicando o Gosto da Amazônia, eu estou comunicando o peixe das proque, do médio juruá, do médio purus, dos palmaris, dos denis, do unini, das trujas do baixo juruá, de pessoas de grupos do Mamirauá, de Amanã. Então, todos esses parceiros que estão em volta, eles podem utilizar da mesma comunicação. Nós estamos falando da mesma coisa. Então, a ideia é ter essa marca como se fosse um selo de qualidade que atribui a essa marca tanto para comunicar que o nosso produto ele vem de uma origem ambiental legal, né, que conserva os recursos, que respeita a reprodução das espécies ali e do estoque, mas principalmente que tem uma relação justa com a comunidade, né? Isso para nós é essencial. São 11 grandes grupos que participam desse arranjo coordenado pelas PROC. São comunidades indígenas e não indígenas que estão no Rio Juruá, no Rio Negro, no Rio Purus e no Rio Solimões. Todos recebem o melhor valor possível até o momento pelo trabalho do manejo do pirarucu e a conservação da floresta. A marca Gosto da Amazônia está se espalhando pelas capitais brasileiras. Qual é o propósito? É a gente botar esse peixe dos comunitários, no mercado que reconhece esses atributos, esses valores que eu falei antes, que vou repetir, da relação justa com a comunidade e do respeito aos recursos naturais, né? Então, essa conservação ambiental. E que esse mercado que a gente está querendo acessar também, ele reconheça esses atributos e pague por ele. E hoje a gente já está comercializando esse peixe em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além aqui do Amazonas. Isso no ano passado, quando essa entrevista foi feita. O movimento é rápido e crescente. E agora o pirarucu da Gosto da Amazônia também está em Belo Horizonte, Recife, Niterói e Poços de Caldas. No site www.gostodaamazônia.com.br você encontra todos os fornecedores e pode fazer parte dessa rede de consumidores que se preocupam com a remuneração justa dos extrativistas. Além, claro, de se deliciar com o sabor de um peixe selvagem que viveu livre pelos rios amazônicos. Se você mora em uma dessas cidades, que tal trocar, por um dia que seja, o salmão de cativeiro importado do Chile por um peixe brasileiro, amazônico, que preserva a floresta e a cultura do nosso país? No site da Gosto da Amazônia, você encontra também os restaurantes que usam o nosso pirarucu manejado nos cardápios. Tem restaurantes no Rio, São Paulo, Niterói, Nova Iguaçu, Recife, Belo Horizonte, Brasília e Manaus. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Fabiana Pinheiro, que é chefe de cozinha do restaurante Salva. Ela visitou a minha comunidade em um evento que a Gosto da Amazônia promoveu e conheceu de perto de onde vem o produto, que é um sucesso no restaurante dela. Meu nome é Fabiana Pinheiro, eu sou chefe do restaurante Salva, de Brasília. Antes de ser do Salva, antes de tudo, eu sou arquiteta. Eu fui para a Espanha para fazer um doutorado de arquitetura. Paralelamente à minha atividade de arquiteta, eu comecei a trabalhar com gastronomia também. E 10 anos eu passei na Espanha, trabalhando com excelentes chefes reconhecidos no mundo todo. E decidi
que eu voltaria para o Brasil e abriria um restaurante. E efetivamente, eu abri o restaurante em Brasília. O restaurante se chamava Versão Tupiniquim. O primeiro cardápio eu homenageei Minas Gerais e o segundo eu homenageei a Amazônia. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtos da Amazônia, entre eles o pirarucu. O mercado de produtos amazônicos é tão escasso nas outras regiões do nosso país que a chefe tinha dificuldade em encontrar produtos de qualidade. E eu estou falando de 2011, né? A gente também trabalhava com a farinha Guarini, mas a gente tinha muita quebra de produto. Então, realmente, eu trabalhei esses 3 meses com pirarucu e não tinha um padrão, não tinha... E parei nessa época do cardápio e não voltei a trabalhar até o ano passado, no festival do Gosto da Amazônia, que foi feito em Brasília, que eu tive a oportunidade de conhecer o produto. E eu nem provei, né? Nem fui fazer os testes, mas na hora, só de ver a amostra, como eu já conhecia o pirarucu, eu já topei participar do festival e reconheci a qualidade ali do produto, a maneira como vocês fazem o manejo. Eu me encantei pelo projeto. E efetivamente, quando eu fiz os testes na cozinha, tanto da ventresca como do lombo, excelente qualidade. Tive vontade de trabalhar com os dois, optei pelo lombo e hoje eu tenho, mesmo depois de acabar o festival, a gente teve um sucesso absoluto na venda do peixe. As possibilidades de pratos com pirarucu são muitas. No festival que a Fabiana participou, ela manteve o conceito do restaurante dela. Nós somos um restaurante mediterrâneo de comida essencialmente italiana e nós fizemos um nhoque, que é uma massa típica geralmente feita com batata, mas nós fizemos com banana e servimos com pirarucu, com molho branco, mas o pirarucu em si sem mascarar o sabor, só na manteiga de sálvia, sal e pimenta. Ai, que delícia, hein? Total sucesso. E a gente sentia um interesse, porque nós fizemos também uma revistinha no festival, então os clientes levavam com a história do Gosto da Amazônia. E os nossos garçons e nós mesmos, os chefes, os sous-chefes de cozinha, quando eram chamados à mesa, tinham orgulho de contar que era um pirarucu silvestre e que muito obrigada que o senhor ajudou a preservar a Amazônia. Então isso é um motivo de orgulho para a gente. E o pirarucu vem ganhando importância no cardápio dos restaurantes. Em termos de não só a qualidade, né? Mas do custo-benefício, digamos assim, né? Que é muito importante para os restaurantes, que a gente chama CMV, custo de mercadoria vendida. É incrível porque eu consigo aproveitar 100% do peixe que vocês mandam. O lombo vem extremamente limpo, ultra congelado. Então eu não tenho perda nem na qualidade, nem nos nutrientes. Eu consigo serrar exatamente o que eu quero. E no momento dado, ele vinha tão grande que eu comecei a padronizar um tamanho para o meu cliente. E essas aparas, eu resolvi fazer um outro prato, que é o ceviche de pirarucu. E tá um sucesso também, que é uma entrada. A gente serve com picles de maxixe. Então a gente valoriza o produto brasileiro. A gente valoriza 100%, assim, é um aproveitamento 100%, não tem nenhuma sobra do peixe. Então, do ponto de vista financeiro para o restaurante, é um produto nota 1000. E ele já está desbancando os outros peixes que sempre foram sucesso nas vendas. E o cliente está encantado com tudo, com a textura do peixe. E o nosso, para você ter uma ideia, o nosso líder de vendas era dos peixes, porque a gente tem carnes também e mariscos, mas o líder de venda nosso sempre foi o salmão. Então, assim, sempre tinha um segundo peixe, o robalo, a tilápia, sempre ficava ali muito atrás do salmão. E hoje o pirarucu, a venda dele é muito semelhante às carnes bovinas. Não só ele superou os mariscos e frutos do mar e peixes, como ele já é o segundo em vendas do restaurante. Terceiro, desculpa. Primeiro eu tenho o filé mignon, depois eu tenho um miolo de alcatra e eu tenho pirarucu. Isso é um sucesso absoluto em qualquer restaurante, na minha opinião. Muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, Fabiana. É muito bom saber que o pirarucu que sai daqui da comunidade está conquistando os paladares Brasil afora. E aí, bora fortalecer esse movimento? O mercado brasileiro ainda vai reconhecer todo o valor que o pirarucu tem, assim como tantos outros produtos do agroextrativismo da Amazônia. Eles estão aí e o mercado consumidor precisa abrir espaço e valorizar
a história do movimento social por trás. Não é, Maria? Exatamente, Clara. A história desses movimentos é inspiradora. Me sinto muito feliz em poder estar compartilhando um pouco do Médio Juruá e, através dessa temporada, poder passar um pouquinho do quanto é importante manter a sustentabilidade de uma espécie como o pirarucu, tanto para as pessoas que trabalham e vivem da floresta, como para você, que vive mundo afora. E poder estar falando diretamente da minha comunidade nos faz perceber o quanto essa história de lutas dos movimentos sociais aqui na região fez sentido para minha geração e continua fazendo. Estou muito grata e feliz pela oportunidade de falar diretamente daqui, para cada um de vocês. E a gente espera que esses episódios tenham dado um brilho de esperança em você, que a temporada tenha jogado uma luz sobre um trabalho quase invisível que vem sendo feito pela insistência do movimento social e da ciência brasileira, e que pode ser um modelo para o desenvolvimento da Amazônia. Vou chamar o Adevaldo para falar o que ele espera do futuro. É dignidade para esse pessoal que faz a conservação dessa Amazônia toda, sabe? Assim, eu tenho falado muito, galera, conservar a Amazônia, bioeconomia, barará, beleza. E as pessoas que estão lá? Né? Qual é o plano para as pessoas que estão lá? Então, assim, para o futuro, é que essas pessoas tenham tanta dignidade, tenham tantos direitos, tenham tantas políticas públicas quanto nós que estamos nos centros urbanos, sabe? Que tem uma escola boa para dar para os nossos filhos, tem acesso à comunicação. Então, assim, para o futuro é dignidade para essa galera, sabe? Que eles continuem, né, fazendo esse trabalho belíssimo que faz a conservação dos territórios, mas que possam ter qualidade de vida também, né, nas suas famílias e tal. Então, isso é o futuro que a gente pensa. Quem fez essa entrevista foi o jornalista voluntário do Instituto Juruá, Bernardo Oliveira, acompanhado pela Natália Messina e Eduardo Mullen, que são da equipe do Instituto. Escuta a Nath toda emocionada no final. Muito emocionante. Nossa. Espero que você tenha gostado mesmo de ouvir todas essas vozes do Juruá até aqui. Para apoiar o trabalho do Instituto Juruá, acesse www.institutojuruá.org.br e a gente se vê nas redes sociais pelo @Instituto Juruá. A gente agradece a tantos talentos envolvidos na produção dessa temporada, a toda a equipe do Instituto Juruá, aos entrevistados, aos entrevistadores, aos voluntários que nos ajudam e, é claro, a todos os moradores do Médio Juruá que fizeram e continuam fazendo essa história que a gente contou um pedacinho aqui. Eu agradeço a dedicação da Maria, que mesmo com as dificuldades de acesso à internet na comunidade, participou de forma brilhante comigo nessa produção, tanto na locução quanto na revisão dos roteiros, nas ideias e nas entrevistas. Eu sou muito fã. Agradeço também a magia da edição de Luan Alencar, a música Cabra de Sorte, de João Vitor Campos Silva, que se tornou o tema do podcast, e claro, a você que nos escutou até aqui. Nos vemos na próxima com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.